Olá, amigos, bom dia. Estamos aí mais um final de semana chegando, né? Pela graça de Deus. E hoje é sexta-feira. Biblicamente esse dia é chamado de o dia da preparação. Mas por que o dia da preparação? Porque é o dia então de nos organizarmos como cristãos para poder recebermos, né, aquele dia que Deus então na sua palavra nos orienta, que ele lá em Gênesis 2, a partir do verso 1, então, a Bíblia diz que Deus, então, após ter terminado a sua obra que como Criador fizera, Deus, então, ele descansa, ele abençoa e ele santifica, então, o dia de sábado. Então, o dia de sábado é apresentado na Bíblia como um dia especial, um dia em que Deus, então, prepara esse dia para seu povo, para o homem, né? E quando você chega no Novo Testamento, lá em Marcos 2, 27 e 28, você vai ver que Cristo ele diz assim, que o sábado foi feito por causa do homem. Então, Deus ele entendia que o homem tem a necessidade então de um dia para descansar. Deus então cria então esse dia. E aí o verso seguinte, a Bíblia diz que o próprio Cristo diz que ele é Senhor do sábado. Então, se existe um dia do Senhor na Bíblia, segundo o relato de Marcos, esse dia é o sábado, porque o sábado ele é o dia do Senhor. E quando você vai lá em Ezequiel 20, verso 12, 20, verso 20, você encontra ali a Bíblia dizendo que esse dia seria então o sinal entre Deus e o seu povo. Só que, diante disso, eu queria então meditar com você nessa manhã em Êxodo capítulo 16. E aqui existe uma lição muito interessante a respeito desse, não só desse dia, mas a respeito da nossa comunhão com Deus, a respeito da nossa fidelidade para com Ele, tá bom? Então vamos então abrir a Bíblia, Êxodo capítulo 16, Êxodo capítulo 16, encontrou aí? Então diz assim, verso 16, verso 2: Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Já fazia 2 meses que eles haviam sido libertos do Egito, estavam então caminhando em direção à terra prometida. Agora já 2 meses e 15 dias havia se passado, e a Bíblia diz que eles começam então a murmurar contra Deus. E é interessante que, infelizmente, a murmuração ela parece fazer parte do dia a dia do povo de Deus, porque em muitos momentos você encontra o povo de Deus mais reclamando do que agradecendo. Isso foi uma realidade no passado e isso parece ser também uma realidade hoje. Você encontra cristãos que reclamam, murmuram mais do que agradecem. E diante dessa murmuração, o verso 3, diz assim: Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. É interessante que existe uma pesquisa aí que foi feita, e eu li essa pesquisa dizia que ficar perto de alguém que murmura esgota a nossa energia. Ou seja, se você está perto de alguém que só reclama, só murmura, só apresenta os pontos negativos, só apresenta os problemas, você acaba se esgotando só em ouvir essas murmurações. E diante disso, você vê que Deus ele tinha um plano especial para Israel. Deus estava libertando eles do Egito. Mas o plano de Deus não era tirar eles do Egito para fazer com que eles morressem no deserto. O plano de Deus era fazer com que eles atravessassem e chegassem à terra prometida.
Mas diante da murmuração, as pessoas se esquecem dos planos de Deus. As pessoas se esquecem do cuidado e do amor de Deus. As pessoas se esqueceram do milagre de Deus no passado, das 10 pragas, da maneira sobrenatural que Deus havia atuado para poder libertar eles. Eles haviam se esquecido da maneira poderosa, da mão poderosa de Deus, tirando eles de uma escravidão de mais de 400 anos e conduzindo eles então à liberdade e à terra prometida. E diante dessa situação, eles se esquecem de tudo isso e agora começam apenas a murmurar. E eu me pergunto, diante das dificuldades, diante da escassez, como é que nós temos agido? Diante das provações, como é que eu e você temos então nos comportado como cristãos, como aqueles que professamos crer em Deus, acreditar na palavra de Deus? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Será que realmente nós temos vivido pela fé? Ou será que o nosso comportamento diante das crises, diante das dificuldades, tem revelado um outro lado que não deveria ser revelado? Então, diante dessa situação, a Bíblia ela nos mostra que Deus, então, ele faz algo. O verso 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão. Então, Deus iria fazer um milagre sobrenatural. Deus iria fazer chover do céu pão. Certo? E o povo sairá, e Deus, então, iria fazer o milagre, mas Deus também dá a ordem, Deus dá as orientações de como as pessoas deveriam então se comportar. Então o povo sairá, colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então veja, Deus então ele se utiliza de um instrumento para poder provar a fé do seu povo. Durante os 400 anos no Egito, é claro que muitas coisas as pessoas acabaram, quem sabe, se esquecendo, ou quem sabe até mesmo ficando impossibilitadas de realizar, de obedecer. Mas diante dessa situação, o que é que Deus faz então? Deus começa a reeducar o seu povo. Deus então começa a utilizar alguns instrumentos para levar seu povo novamente àquilo que ele espera. Então Deus ele tinha planos para o seu povo, Deus tinha leis que deveriam ser colocadas no coração do seu povo, e Deus então começa a trabalhar através do maná para poder ensinar as pessoas, para levarem as pessoas então a viverem esse estilo de vida, a viverem esse plano dele na vida delas. E então o que é que Deus faz então aqui? Deus então estabelece o milagre, né, do maná. Então, segundo o relato bíblico, diariamente Deus iria conceder a porção do maná. E aí as pessoas deveriam sair, certo? Então nós começamos aqui a tirar algumas lições. O pão não iria cair na casa das pessoas, né? As pessoas teriam que ir atrás. A bênção estaria lá, Deus iria conceder a bênção, porém as pessoas teriam que ir atrás. As pessoas teriam que ir colher, teriam que fazer a sua parte. E eu entendo que muitas vezes tem pessoas que oram por um milagre, mas não faz nada. Está esperando que o milagre bata a porta. Está esperando que Deus traga até a sua casa ali, e isso não acontece. Deus realiza o milagre, sim, porém você precisa ir lá colher o milagre, você precisa ir atrás do milagre aonde Deus então está direcionando. E uma outra coisa então que a Bíblia nos apresenta é que Deus então iria fazer chover esse pão do céu, e que as pessoas então deveriam colher diariamente. E aqui nós aprendemos mais uma vez a questão da dependência. A dependência de Deus, ela precisa ser algo diário, certo? Assim como nós estudamos sobre Elias em um outro momento aqui, quando Deus o alimentou através dos
corvos levando ali alimento para ele. Então, mais uma vez, Deus está ensinando o seu povo a depender dele diariamente. Então, a cada manhã, eles deveriam ir buscar o pão de cada dia, certo? Deus não iria dar uma quantidade de pão que iria suprir todo o mês, mas Deus estava ensinando de maneira, vamos dizer assim, pedagógica, né? Que a cada dia eles deveriam sentir a necessidade de ir buscar o pão que Deus estava providenciando. E diante disso, nós entendemos então que a cada manhã também Deus tem nos concedido um pão especial, que é a sua palavra. E eu e você precisamos diariamente buscarmos, termos comunhão com Deus, nos relacionarmos com Ele. O momento de nos alimentarmos não é só no dia de culto na igreja. O momento de nos alimentarmos, de nos relacionarmos com Deus, de crescermos espiritualmente, é a cada manhã. E esta é a lição que o Maná ele nos ensina. A cada manhã, Deus provia o pão. As pessoas então deveriam colher. E a Bíblia ainda nos diz aqui o relato, que eles deveriam colher, verso 21, colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então, o primeiro momento para colher esse pão é as primeiras horas. Deus precisa ser prioridade em sua vida. Você precisa, a cada manhã, priorizar a sua comunhão com Deus. Porque quando o sol vier, né, o relato bíblico diz que o pão ele se derretia. Você não pode esperar primeiro fazer todas as atividades do dia para depois ir buscar a Deus. Você não vai conseguir. Se você for fazer dessa maneira, você não vai encontrar um tempo para Deus. Você vai começar a colocar coisas no lugar de Deus, daqui a pouco amanhã termina, e você, não, daqui a pouco eu faço, termina a tarde, quando você for ver à noite, o dia já terminou. E Deus então deixou de ser primeiro lugar, e você então colocou outras coisas, outros ídolos no lugar de Deus. Então o momento de buscar a Deus, primeiro, é cada manhã. Segundo, você precisa sair, você precisa se esforçar, você precisa ter esse hábito, você precisa a cada manhã priorizar a sua comunhão, seu relacionamento com Deus. E uma outra coisa ainda que a Bíblia nos fala é a questão da prova. Deus estava fazendo isso para poder pôr à prova se as pessoas estariam dispostas realmente a andar em sua lei. E aqui eu entro na questão do sábado, tá? Por quê? Veja, Deus estava ensinando da seguinte maneira: de domingo a sexta, as pessoas deveriam ir ao campo, pegar o milagre que Deus estava realizando, e esse milagre eles deveriam então pegar uma porção diária. E é interessante que o relato bíblico nos diz o seguinte: o verso 16 diz assim: eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos, porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Então vejam, o que Deus espera de mim e de você a cada manhã não é que eu faça um estudo extensivo, cansativo da palavra de Deus. O que Deus espera é que cada manhã, cada um possa comer aquilo que é necessário para poder satisfazer a sua vida espiritual. Uma outra coisa que me chama a atenção é a questão do milagre. Tinha uns que colhiam mais, tinha outros que colhiam menos, porém, no final, estava a mesma quantidade. Então, Deus fazia o milagre para que não sobejasse, para que não faltasse. Essa é a nossa comunhão com Deus. Tem pessoas que vão ter a sua comunhão
né, de maneira simples, vão ler um texto bíblico, vão ler um outro livro, uma meditação, e vão se sentir satisfeitas com aquele alimento. Tem outras pessoas que não, vão estudar a lição, vão estudar um livro, vão pesquisar, vão fazer isso, e elas têm esse desejo, né? Elas têm, vamos dizer assim, essa fome de se aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Mas independente de qualquer coisa, se você estuda muito ou se você estuda pouco, mas o milagre ele acontece quando eu e você seguimos a orientação de Deus, quando eu e você buscamos então fazer então a vontade de Deus. Diante disso então, a Bíblia nos diz que Deus então estava testando o povo. Então a ordem era de domingo a sexta, cada um pegava uma porção, mas de domingo a quinta, cada um pegava uma porção, porém, quando chegar na sexta-feira, eles deveriam pegar a porção em dobro. Por que em dobro? Porque a Bíblia diz que no sábado eles não deveriam então sair ao campo. Então Deus então estava testando a fé deles. Deus estava provando, como diz o relato bíblico aqui, para ver se eles realmente iriam andar na lei de Deus ou não. E aqui existe algo interessante, porque diante disso, nós precisamos entender que a cada manhã eles deveriam obedecer. Quando chegasse no sábado, eles também deveriam obedecer. Como é que eles iriam obedecer no sábado? Não indo buscar. E aí eles deveriam se tornar agora dependentes de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que no sétimo dia Deus iria fazer o milagre da multiplicação. Eles deveriam então viver pela fé. Eles deveriam então no sábado se alimentar daquilo que eles haviam pegado na sexta-feira. Então o dobro, uma porção para a sexta e uma porção então para o sábado. No verso 27, o verso 24 diz assim: e guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então você percebe que existiam pessoas que estavam dispostas a obedecer, e eles então seguiam as orientações de Deus. Cada manhã estavam lá buscando essa porção de Deus, buscando o pão do céu, colocando Deus em primeiro lugar, obedecendo a sua palavra e passando no teste ali que Deus havia colocado. Porém, a Bíblia nos mostra que existiam pessoas que não faziam isso. Existiam pessoas que quando chegavam no sábado, ainda ia lá buscar. Existiam pessoas que, em vez de pegar diariamente apenas uma porção, elas ficavam preocupadas com o dia de amanhã. E elas queriam pegar então porção em dobro, né? Sem ser na sexta-feira. E quando se fazia isso, dava bicho, né? Cheirava mal, apodrecia. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo, eles estavam desconfiando da promessa de Deus. É como se Deus não fosse então ajudar eles. É como se Deus então não fosse cuidar dele. É como se Deus não fosse fiel. É como se Deus não fosse cumprir a promessa que ele havia dito. E a promessa de Deus é que diariamente ele iria então sustentar o seu povo. Por isso que eles deveriam a cada manhã pegar uma porção apenas para aquele dia. Se ele pegasse a porção do outro dia, iria apodrecer. Porém, na sexta-feira, eles deveriam pegar a porção em dobro. Porque se eles fossem no sábado, a porção não iria estar lá. Então veja que Deus estava trabalhando dessa maneira, de tal maneira que as pessoas então pudessem ser ensinadas, as pessoas pudessem então se adaptar à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aqui o verso 20 diz assim:
Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do manar para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra ele. Então perceba que tinha pessoas ali que elas não estavam confiando na promessa de Deus. Pessoas que haviam visto e vivido os milagres do passado que Deus havia feito. Todos aqueles milagres que Deus havia conduzido até ali, estavam vivendo o milagre diário que Deus estava realizando, mas mesmo assim essas pessoas ainda estavam desobedecendo. Essas pessoas ainda eram incrédulas. Essas pessoas ainda murmuravam, essas pessoas ainda não confiavam, essas pessoas deixavam de confiar no Deus da bênção para poder confiar na bênção. E o resultado que nós encontramos aqui é maldição. Ellen White, na Review and Herald, dia 16/5/1893, Ellen White diz algo bem interessante. Ela diz assim: ninguém cujo caráter esteja contaminado pela nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Então, ninguém que está contaminado pelo egoísmo irá entrar no céu, certo? Se quer entrar no céu, precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe e tire o egoísmo de sua vida. Ela diz assim: portanto, Deus nos prova aqui, certo? Não é lá no céu, a prova é aqui. Portanto, Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais, para que o uso que delas fizermos revele se as riquezas eternas nos poderão ser confiadas. Então vejam, Deus ele deu um período de teste para Adão e Eva. Eles deveriam ser fiéis a Deus, não comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles foram lá e desobedeceram. A consequência, além de ser expulso do Éden, acabaram morrendo. Você vê aqui no deserto, Deus conduzindo seu povo para a terra prometida, e Deus aqui, segundo o relato bíblico que nós lemos aqui no verso 4, Deus então provando o seu povo, Deus então testando o seu povo, se eles realmente seriam fiéis às ordens de Deus, às leis de Deus. E você vai encontrar pessoas que eram fiéis, mas você vai encontrar pessoas também que eram infiéis. Pessoas que desobedeciam, pessoas que não criam, pessoas incrédulas, pessoas que colocavam a bênção no lugar de Deus, pessoas que confiavam mais na bênção do que no próprio Deus, e aí você vê as consequências. E aí eu fico então me perguntando hoje, como é que nós estamos nos comportando hoje como o povo de Deus, como Israel espiritual, como aqueles que estão sendo conduzidos então para a Canaã celestial? Vamos imaginar nós que estamos então andando então por esse deserto até chegarmos à terra prometida. Como é que tem sido o nosso comportamento em relação às promessas de Deus? O maná de Deus do passado, ele continua ainda a cair hoje, de maneira espiritual. A cada dia Deus tem nos dado uma porção da sua palavra para que nós possamos nos alimentar espiritualmente. Então a primeira pergunta é: eu e você temos sido fiéis a Deus na nossa comunhão diária? Eu e você temos colocado Deus em primeiro lugar? Eu e você temos tirado tempo para ficarmos a sós com Deus, para nos alimentarmos espiritualmente, para crescermos na sua palavra? Ou infelizmente nós estamos vivendo essa vida corrida que o mundo nos apresenta e temos nos esquecido do céu? Como é que eu, como cristão, quero ter uma vida vitoriosa se eu não tenho tempo com Deus? Como é que eu, como cristão, quero que o meu caráter seja mudado se eu não tenho tido tempo com Deus? O que é que Deus diz a Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Quer ser perfeito? Anda na presença de Deus. E eu vejo um bocado de cristãos aí desesperado, angustiado, querendo mudar isso, querendo mudar aquilo, preocupado com esse comportamento, preocupado com aquilo outro, como se a mudança do caráter fosse resultado de um esforço humano, quando na verdade não é. Você pode até se esforçar, se disciplinar, conseguir durante um tempo mudar algumas coisas, mas daqui a pouco você não vai conseguir mais. Como diz o ditado, a máscara vai cair, você vai revelar quem realmente você é.
Porém, quando eu e você a cada dia buscamos essa comunhão, nós estamos dando oportunidade para o Espírito Santo poder agir na minha e na sua vida. Porque quem faz a transformação é Ele. Quem muda o caráter é Ele. Quem santifica é Ele. E essa santificação, ela vem como resultado da atuação do Espírito Santo, mas vem como resultado também da comunhão com a palavra. O que é que Jesus falou em João 17:17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificação, ela vem como resultado de comunhão com Deus e relacionamento com a sua palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Eu e você temos sido fiéis a cada dia, buscando a porção do maná espiritual para nos alimentarmos. Segundo, eu e você temos sido fiéis em relação ao sábado. A Bíblia nos diz que Deus disse de domingo a quinta, Ele dava uma porção. E aí não adianta você dizer assim, eu vou passar o dia todo hoje estudando a Bíblia e aí durante a semana eu não preciso mais estudar. Não. A comida que você comeu ontem já foi. Hoje você precisa se alimentar novamente. Da mesma forma é a comunhão diária. O que você comeu ontem, assistiu o culto ontem, participou ontem, foi ontem. Porém, hoje, zerou tudo. Você precisa novamente se alimentar hoje. Então, em relação ao sábado. Então, a cada dia, as pessoas deveriam buscar aquela porção, porém, na sexta-feira, as pessoas deveriam se preparar. E a pergunta é, hoje é sexta-feira. Por mais que o mundo evangélico insista em dizer que o sábado passou, que nós não estamos mais debaixo da lei, que nós somos salvos pela graça. Porém, nada disso que eles dizem anula a palavra de Deus. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Deus falou no passado, Deus continua falando hoje. Nenhuma autoridade humana está acima da Bíblia. Todos os homens estão abaixo da Bíblia. Nenhum de nós temos autoridade e poder para mudar aquilo que Deus estabeleceu. E assim como no passado, o sábado ele era o dia do Senhor, no Novo Testamento o sábado continua sendo o dia do Senhor. Você olha de maneira bem rápida aqui, você olha para Jesus, Lucas 4, verso 16, verso 31, onde é que Jesus estava no sábado? Jesus estava na sinagoga ensinando. Por quê? Porque quando ele criou o sábado, lá em Gênesis, ele deu a ordem, ele deu o exemplo, na verdade. Ele descansou nesse dia, ele abençoou esse dia e santificou. Quando ele chega em Êxodo, ele então descreve ali, escreve em tábua de pedra com o seu próprio dedo, e ele dá essa ordem agora, não para o judeu, mas ele dá essa ordem para toda a humanidade. Porque quando o sábado foi criado no Éden, não existia judeu. O que existia ali era Adão e Eva representantes de toda a humanidade. E quando você vai lá em Eclesiastes 12, como é que Salomão encerra o livro? A suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. A Bíblia não diz que é de todo judeu, mas esse é o dever de todo o homem. Então, diante dessas realidades, e tantos outros textos você vai encontrar também em relação ao sábado no Novo Testamento, você percebe que o sábado continua sendo o dia do Senhor. E a pergunta é, como é que tem sido o seu sábado? Você tem sido fiel a Deus no sábado? Você tem se deleitado no sábado? Você tem descansado no sábado? Você tem deixado de lado todas as questões triviais, as questões seculares, e tem dedicado esse dia para um dia espiritual, para um dia onde você estará com a sua família, um dia onde você estará com os seus irmãos, se comungando com Ele, mas também se relacionando com Deus, descansando segundo a orientação divina. Você tem colocado o sábado no lugar dele como um dia especial, porque não somos nós que o classificamos como especial, foi Deus que o classificou. Porque a Bíblia diz que Deus não só descansou, mas Deus também abençoou e Deus santificou. Então esse dia é um dia todo especial. Então nós precisamos ser fiéis a Deus na comunhão, nós precisamos ser fiéis a Deus em relação ao sábado, e você vê que Deus então faz esse teste, mas nós precisamos também ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque isso também é adoração. E quando eu olho para esse texto de Ellen White, que ela diz assim: Deus nos prova aqui, concedendo-nos posses temporais
para que o uso que delas fizermos revele se as riquezas eternas nos poderão ser confiadas. Então veja, Deus, Ele espera que eu seja fiel a Ele na comunhão diária. Só que muitas vezes o que é que eu tenho feito? Eu tenho mexido nesse tempo de Deus. Assim como Adão e Eva, eu tenho desobedecido. Deus deu tudo e disse assim: você só não coma desse fruto aqui. E eles deixaram tudo e foram comer do fruto proibido. E muitas vezes é isso que nós temos feito de maneira diária. Então eu tenho utilizado o meu tempo e tenho utilizado o tempo que deveria ser para Deus. Então tenho sido infiel a Deus na comunhão, não tendo comunhão com Deus. Segunda coisa, eu tenho sido muitas vezes infiel a Deus em relação ao sábado. Porque eu passo de segunda a sexta fazendo as minhas atividades e quando chego no sábado, que eu deveria não mexer, eu acabo também mexendo nele. Eu acabo então profanando também esse dia com coisas seculares, com coisas que não deveriam ser feitas nesse dia. A semelhança de Adão e Eva, eu também estou desobedecendo. Eu estou mexendo naquilo que não me pertence. E também temos a questão do dízimo, onde Deus nos chama para sermos sócios com Ele, e Ele então faz uma proposta: olha, 90% é teu e 10% você me devolve, para que isso então seja investido na pregação do Evangelho, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus, para que o Evangelho avance a cada dia e possa abreviar a minha vida. Então Cristo então ele faz esse acordo conosco, né? Ele faz então esse pacto para que nós possamos ser sócio com Ele. Só que, infelizmente, o que é que nós fazemos? Nós utilizamos os 90% que temos e ainda mexemos ainda na parte que é de Deus. E quando eu olho para isso, eu vejo que talvez eu e você estejamos sendo reprovados no teste de Deus. Assim como no passado, Deus ele deu o maná para provar o seu povo, se eles realmente andariam na sua lei, se eles realmente obedeceriam, se eles realmente iriam confiar nas promessas dele. E você vai perceber que muitas pessoas foram reprovadas por serem incrédulas, por mexer no que não deveria mexer, por tocar na parte que era de Deus. E é isso que acontece hoje. Quantas pessoas no momento de dificuldade, no momento de escassez, acabam mexendo naquilo que é de Deus, seja em relação ao sábado, questão de trabalho, seja em relação à comunhão, na correria não tem tempo para Deus, seja em relação ao dízimo, mexendo num dinheiro que, segundo a Bíblia, é um dinheiro santo, é um dinheiro sagrado, então deve ser utilizado numa obra sagrada, porque se você utiliza de uma outra maneira, você está profanando aquilo que é santo. Diante dessa realidade, nós vemos então Ellen White, né, voltando aqui, ela dizendo assim: Deus nos prova aqui, nos concedendo posses temporais. Então, nós entendemos que nós somos mordomos. Tudo que temos não é nosso, tudo que temos pertence a Deus, porém Deus tem confiado a nós. Antes de você nascer, já existia tudo. Depois que você morrer, as coisas vão continuar ainda a existir. Então, Deus ele é o dono de todas as coisas. Porém, Ele tem confiado a você algumas porções de bens materiais. E como diz ela aqui, para provar se você vai ser fiel nisso. Se você tem condições e capacidade de receber bens e riquezas eternas. Então, se eu e você temos sido infiéis no pouco, como é que nós esperamos então ser fiéis no muito? Aquele que é infiel no pouco, ele também será infiel no muito. Eu não posso esperar ser infiel hoje nas coisas que Deus me pede, aguardando que espere um milagre que eu seja fiel então no muito. Não. Ah, pastor, é porque a dificuldade está grande, é porque o dinheiro é pouco. Se você tivesse muito dinheiro, a infidelidade seria a mesma coisa. Infidelidade não tem a ver com quantidade, se é pouco ou se é muito. Tem a ver com questão de caráter, tem a ver com questão de confiança. Quando você realmente confia em Deus, não importa se você está no Rio Jordão com toda a abundância que existia, ou se você está no Querite, né, como Elias estava ali naquele momento. Então, fidelidade é uma questão de confiança, não é uma questão de circunstância, não é uma questão de como está o momento. E aí eu vejo algo interessante aqui que me chama a atenção, que as pessoas quando mexiam, quando desobedeciam,
né, naquela parte que não deveriam, aquela parte se tornava uma maldição, cheirava mal, dava bicho. E eu fico preocupado porque muitas pessoas no momento de dificuldade, ela acaba então desviando o dinheiro de Deus, né? E como diz Malaquias, acabamos então roubando a Deus. E Malaquias diz que o resultado disso vem como maldição. Então, eu estou numa dificuldade. Aí, para piorar, eu ainda vou e mexo naquilo que é de Deus. Então, além de estar ruim a situação, eu ainda roubo a Deus, trazendo mais maldição para a minha vida. Como se isso fosse solucionar a situação. A situação se torna pior, porque além de eu estar passando por um momento de dificuldade, eu ainda roubo a Deus, o dinheiro acaba no instante. Então, em vez agora de eu estar confiante em Deus, por ser fiel a Ele, eu ainda vou viver num momento de angústia por causa da infidelidade, por estar buscando então maldição então para a minha vida. Então, quando eu olho para isso, eu vejo então Deus então nos orientando a maneira que nós então devemos então nos comportar a cada dia. E aí eu queria encerrar com o último texto, Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, verso 17. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então veja, Deus tem uma promessa, só que essa promessa é para quem? O vencedor, é para o fiel, é para aquele que permanece a cada dia confiando em Deus. É para aquele que, em meio ao vale da sombra da morte, ele lembra que existe um Deus que não o esqueceu, que existe um Deus que está ao lado dele, mesmo permitindo que ele passe por aquele vale, mas Deus está preparando do outro lado do vale um banquete para ele. Então ele permanece fiel porque ele conhece o caráter de Deus. Ele é fiel a Deus não pelas bênçãos que Deus pode lhe conceder, mas ele é fiel a Deus porque ele conhece quem é Deus. Ele sabe em quem ele tem crido. E a promessa então do Apocalipse é que quando Cristo voltar, ele tem uma bênção para aqueles que forem fiéis. E essa bênção, a Bíblia o apresenta aqui como uma porção do maná. É você poder viver na nova terra. É você poder receber, diante das acusações, você receber então a absolvição, a vida eterna em Cristo Jesus. E diante disso, o meu apelo como amigo, como pastor, é que você coloque Deus em primeiro lugar em sua vida. Não espere as coisas melhorarem para você ser fiel. Deus pede que você seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então precisamos colocar Deus em primeiro lugar em relação à comunhão, em relação ao sábado, em relação à questão do dízimo e qualquer outra questão que tenha a ver com a mordomia cristã. Coloque Deus em primeiro lugar. Não espere. Se as coisas estão difíceis e você não está conseguindo ser fiel, não é quando as coisas melhorarem que você vai conseguir. Isso é apenas uma mentira que nós criamos e acreditamos nela para poder calar a voz da consciência, para poder, quem sabe, dizer que está tudo bem, quando na verdade não está. O que precisamos então é colocar Deus em primeiro lugar. Então lembre-se, o Deus do passado é o Deus que continua hoje cuidando de você. E se você quer ver um pouquinho mais desse milagre, no YouTube existem alguns vídeos que falam sobre a questão do maná. Tá? Lá na África, lá em Namba, alguns anos atrás, de maneira bem recente, houve algo sobrenatural lá que aconteceu, uma dificuldade que o povo de Deus passou ali naquele momento, e as pessoas então viram a questão do maná caindo e eles puderam então se alimentar desse maná. E até hoje algumas pessoas ainda viajam para essa região, segundo eles, segundo os vídeos que são apresentados aí, as pessoas conseguem então encontrar lá essa porção do maná. Então aquilo que caía no passado de maneira sobrenatural,
Deus ainda parece que está ainda nos dando ainda vestígios ainda que Ele ainda continua agindo, Deus ainda continua atuando. Então que a cada dia possamos permitir que Deus atue na minha, na sua vida. Amém? Oremos então. Obrigado, Senhor, porque mais uma manhã o Senhor nos concedeu, nos concedendo assim a oportunidade de te buscarmos, de nos alimentarmos através do maná que cai do céu. E lá em João 6, a Bíblia nos fala que esse pão descido do céu, ele é Jesus. É Ele que sacia a nossa fome, é Ele que sacia a nossa sede espiritual. Por isso que a cada dia precisamos te colocar em primeiro lugar, tendo a nossa comunhão diária, nos alimentando espiritualmente. Porém, o Senhor espera que nós sejamos fiéis não só na comunhão, o Senhor espera que nós sejamos fiéis também em relação ao sábado, entendendo que o sábado ele é um dia sagrado, porque foi o Senhor que o santificou. Existe uma promessa de bênção para aqueles que guardam o sábado. Isaías 58:13 apresenta então essa promessa. E também, Senhor, nós precisamos também ser fiéis ao Senhor em relação ao dízimo, entendendo que não é uma questão financeira, é uma questão de adoração, é uma questão de confiar no Senhor, é uma questão de te reconhecer, não só como Criador, mas como mantenedor de nossa vida. Acreditar que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor irá nos prover, o Senhor irá nos sustentar. E se necessário for, o Senhor irá fazer chover pão do céu para suprir as nossas necessidades. Porém, o Senhor tem nos testado a cada dia. O Senhor tem nos provado a cada dia. Então, o que precisamos fazer é te colocar em primeiro lugar. É confiar, ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não existe ninguém que esteja mais preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa família, com a nossa saúde, com a nossa salvação, do que o Senhor. Que nós possamos também ter isso de maneira clara em nossa mente. Nos abençoa, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia então, certo? Que nessa sexta-feira aí você venha se preparar e que durante o sábado você possa então descansar aí nas promessas de Deus para a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe então.